Com 11 anos de idade, a Mary Bell foi acusada de assassinar brutalmente outras duas crianças. O povo pediu e Brubs atendeu. Falei que esse ano o canal no YouTube vinha e olha só onde estamos. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. A gente vai ter caso criminal aqui toda terça-feira, então já se inscreve e deixa um like que vai me ajudar muito na divulgação. E me acompanhe nas redes sociais, que lá sempre tem vídeos curtos, indicações de livros, filmes, séries e umas baboseiras mais. Eu sou legal, juro. Óbvio que eu escolhi um caso bem tranquilinho pra gente começar. Hoje a gente vai falar sobre a Mary Bell, a criança assassina. Mary Flora nasceu no dia 26 de maio de 1957 em Newcastle. Isso fica no nordeste da Inglaterra, a quase 500 quilômetros de Londres. E na época essa era uma região muito carente, tinha muito crime, violência e principalmente violência doméstica lá. A Mary era filha da Betty, que tinha 17 anos e era garota de programa na época. A Betty sempre foi uma criança super religiosa, todo mundo achava que ela ia ser freira. Só que quando o pai dela morreu, ela acabou tendo muitas crises, entrou no mundo das drogas e foi aí que a Mary nasceu. A Betty não queria ter esse neném, ela não gostava nem um pouco da filha, rejeitou ela desde o início. Inclusive, quando a Mary nasceu, foram levar o bebê para ela ver e a primeira coisa que ela disse foi: tira esse negócio de perto de mim. 10 meses depois do nascimento da Mary, a Betty casou com o Billy Bell, que é o pai do segundo filho dela, e a Mary foi registrada no nome do padrasto, por isso Mary Bell. E o Billy não era lá das melhores pessoas que existiam. Eu acabei de falar que a região de Newcastle era perigosa, super violenta. O Billy era um dos motivos disso, porque o trabalho dele era ser criminoso. E aí não tinha como esperar muito, né? A casa dele estava sempre desorganizada, suja, ela não tinha muitos móveis, era uma zona. E o principal, não tinha muito amor ali. Nos primeiros 4 anos de vida da Mary, a mãe tentava entregar ela para quem passasse na rua, tentava dar ela para as pessoas que ela fazia programa, inclusive tentou a Mary por overdose de remédio mais de uma vez. E a Mary, ao mesmo tempo que era muito bonitinha, ela parecia uma boneca e era muito esperta, ela era extremamente agressiva. Com 2 anos de idade, ela esmagou o nariz de um tio com um brinquedo. Com só 4 anos de idade, a mãe começou a usar a Mary para fazer trabalhos sexuais. A Betty fazia a Mary fazer nos clientes dela. Surpreendendo um total de 0 pessoas, a Mary cresceu sendo uma criança mentirosa, manipuladora e muito violenta. Onde ela estava, tinha alguma coisa muito estranha acontecendo sempre. Por exemplo, uma vez que ela tinha 10 anos de idade e estava no parquinho brincando com um menininho de 3 anos. Eles estavam na parte de cima, assim, de um brinquedo, e o menino caiu no chão e ficou muito machucado. E não se sabe ao certo se essa queda foi acidental ou se foi a Mary que empurrou ele. E a vida seguiu indo não tão bem, até que chegou uma outra família para morar perto da casa dos Bell, para ser os vizinhos deles. O nome da família também era Bell, e eles tinham 10 filhos, entre eles uma menina que tinha mais ou menos a idade da Mary, que era a Norma. E apesar das famílias serem completamente diferentes, porque na casa da Norma eles eram muito unidos, tinha muito amor, as duas meninas se identificaram logo de cara e viraram melhores amigas. E como era muito comum naquela época, as crianças tinham o costume de brincar na rua, então elas voltavam da escola e ficavam lá brincando até a hora do jantar, todas as crianças ali do bairro, inclusive a Mary e a Norma. Uma dessas crianças do grupo era o Martin Brown, um menininho de 4 anos, loirinho, gordinho, muito bonitinho. No dia 25 de maio de 1968, o Martin estava lá brincando com todas as crianças na rua, e aí quando deu umas 3 da tarde, ele foi numa loja comprar um doce, ele encontrou o pai dele lá, só deu um oi bem rápido e voltou a brincar na rua. Mais tarde, nesse mesmo dia, um grupo de 3 meninos estava procurando um toco de madeira, e eles resolveram ir numa casa abandonada para ver se eles achavam ali. E nessa de vasculhar a casa, eles acabaram encontrando o corpo do Martin em um dos quartos. O Martin estava deitado de barriga para cima, com os braços estendidos e tinha sangue e saliva saindo da boca dele. Os meninos imediatamente chamaram a polícia, que tentou até reanimar o Martin, mas não tinha mais o que fazer. Ele não tinha nenhum sinal de luta e perto do corpo do Martin tinha o vidrinho de aspirina. Então a morte dele foi dada como envenenamento acidental. E esse caso ficou por isso mesmo por 2 meses, até que o Brian Hall, um menininho de 3 anos, loirinho, de olhos azuis, que também morava ali no mesmo bairro, brincava com o mesmo grupo de crianças, desapareceu. No dia 31 de julho de 1968, como todos os outros dias, o Brian saiu para brincar com os amiguinhos, com as crianças lá do bairro, só que no fim do dia, diferente de todos os outros, ele não voltou para casa. Os pais dele ficaram mega preocupados, conversaram com os vizinhos e aí eles fizeram toda uma força-tarefa para ir procurar o Brian. Todo mundo ali da vizinhança saiu nas ruas procurando pelo menino, inclusive a Mary e a Norma. Até que a Mary sugeriu de procurar o Brian lá numa construção, perto de uns entulhos. E a Norma falou, não, pelo amor de Deus, nada a ver, o que ele ia estar fazendo lá?
e ninguém foi. Depois de horas procurando sem sucesso, à noite a família do Brian resolveu chamar a polícia para reportar o desaparecimento dele. Imediatamente os policiais começaram a procurar por ele e encontraram o Brian. Sabe onde? Exatamente onde a Mary tinha sugerido que eles fossem procurar. O Brian estava morto, o corpo dele estava deitado, ele não tinha nenhum sinal de luta, mas ele estava todo mutilado. Os lábios dele estavam azuis, ele tinha sangue na boca, o rosto dele estava todo arranhado, tinha marca de pressão no pescoço e ele tinha 6 cortes pequenos nas coxas e 1 corte nas partes íntimas. E perto do corpo dele, na grama, foi encontrada uma tesoura. O legista que analisou o corpo disse que os cortes não eram violentos, que eles não foram feitos com muita força e que eles tinham cara de ser uns cortes meio experimentais. E que ele achava que provavelmente quem tinha feito aquilo era uma criança. Naquela mesma noite, a polícia já começou a investigar o caso. Eles foram pegar depoimento da família do Brian, dos vizinhos, e no dia seguinte começaram os interrogatórios. Nas primeiras 24 horas, 1.200 crianças foram visitadas. Algumas delas foram chamadas para dar depoimentos adicionais na delegacia, e entre essas estavam a Mary e a Norma. A Norma ficava rindo o tempo todo durante o depoimento dela, mas ela disse que não brincava com o Brian porque ele era muito pequenininho, eles tinham uma diferença de idade muito grande, e que na verdade ele era amigo do irmão da Mary, que tinha uma idade mais parecida com ele, e que a última vez que ela tinha visto o menino foi na hora do almoço. A Mary contou a mesma história que a Norma no depoimento dela, que na verdade o Brian era amigo do irmão dela e que a última vez que ela tinha visto ele tinha sido na hora do almoço. Só que a postura que ela teve durante o depoimento foi completamente diferente da amiga dela. Enquanto a Norma estava rindo de tudo e achando graça, a Mary ficou muito tensa. Ela estava mais quieta, mais retraída, e ela respondia todas as perguntas dos policiais olhando diretamente para o pai dela. 2 dias depois, a Norma foi chamada para dar um novo depoimento e dessa vez ela disse que já tinha ido até o lugar onde estava o corpo do Brian. E quem levou ela até lá foi a Mary. E assim que elas chegaram lá, a Mary falou que enforcou o menino e que tinha feito os cortes nele com uma lâmina, não com uma tesoura. E foi aí que ela descobriu que a Mary tinha matado o Brian. Aí a Mary foi chamada de novo para prestar depoimento e assim que ela chegou na delegacia, o detetive contou para ela a versão que a Norma tinha acabado de contar para eles. E a Mary surtou, ela ficou possessa, falou que ia chamar os advogados e que ia matar a Norma por ela ter falado demais. Passados alguns dias do crime, os legistas examinaram de novo o corpo do Brian e encontraram uma coisa que eles não tinham visto ali antes. Tinha um M cortado na barriga dele. Na verdade, parecia um N, que daí puxaram uma perninha e virou um M. No dia 7 de agosto de 1968, foi o funeral do Brian, e o detetive do caso foi até lá. E ele viu que a Mary estava ali, e ela estava toda saltitante, felizona, animada. Ele achou esse comportamento dela bem estranho e levou ela de novo para a delegacia para prestar depoimento. Mas dessa vez disse que ela estava muito nervosa, porque ela disse que ela ia contar toda a verdade. A história oficial que ela contou foi a seguinte: que a Norma atraiu o Brian falando que elas iam levar ele até uma piscina que ficava depois da rodovia. O Brian foi atrás delas e ela continuou falando: não, bora lá, daqui a pouco vem uma moça que vai trazer doce pra gente. O Brian começou a chorar, porque ele tinha 3 anos, e a Norma apertou o pescoço dele para ele parar. Depois ela falou: não, bora ali perto daquela construção, porque a moça dos doces vai encontrar a gente lá. Eles foram e ela mandou o Brian ficar deitado no chão. Aí a Mary disse que a Norma começou a enforcar o Brian de novo e ela tentou tirar a amiga de cima dele, só que nisso a Norma surtou e bateu a cabeça dele num pedaço de madeira. Foi aí que o Brian parou de respirar e começou a ficar roxo. Então elas deixaram o corpo lá e voltaram para casa, onde a Norma pegou uma tesoura e a Mary pegou uma lâmina de barbear. Elas voltaram para onde estava o corpo e foi aí que elas mutilaram o Brian. E a Mary complementou que foi por isso que lá no início ela tinha sugerido que eles fossem procurar o Brian lá perto dessa construção, exatamente onde ele estava, porque ela queria que ele fosse encontrado e que foi por esse mesmo motivo que a Norma falou para eles não irem até lá. Uma coisa curiosa que o detetive do caso disse é que parecia que nem a Norma nem a Mary entendiam o que acontecia quando uma pessoa morria, que ela não voltava mais. Porque as duas estavam mais preocupadas com as provas e com as evidências serem ligadas a elas do que com o fato de uma vida ter sido tirada. Nesse mesmo dia, as duas foram acusadas de assassinato e ficaram sob custódia da polícia, mas uma policial teve que separar as duas porque elas estavam muito agitadas e muito nervosas na delegacia. No dia 14 de agosto de 1968, a Mary foi levada para um centro de avaliação e ela não estava preocupada que ela ia ficar presa, por quanto tempo ela ia ficar presa. A única preocupação dela era se a mãe dela ia ter que pagar alguma coisa ou se ia acabar ficando chateada com ela. 4 meses depois, em dezembro de 68, começou o julgamento das duas, que durou 9 dias. Durante o julgamento, a Mary teve uma postura
figura bem atenta, ela não demonstrava muitas emoções, estava bem observadora ali. Enquanto a Norma chorava desesperadamente, ela parecia inclusive mais infantil do que a Mary, mesmo sendo 2 anos mais velha. A família das duas estava lá, mas elas tinham um comportamento muito parecido com o que elas tinham em casa. Então, enquanto a família da Norma estava dando o apoio, todo o carinho que a filha precisava naquele momento, a da Mary, apesar de estar lá, estava assim, mega distante dela. No início do julgamento, o promotor começou falando do caso do Martin. Lembra? Aquele primeiro menininho que foi encontrado na casa abandonada com um pote de aspirina perto, porque a investigação dele foi reaberta, já que os dois casos eram muito parecidos. E uma testemunha disse ter visto a Mary e a Norma junto com ele perto da hora que ele foi assassinado. E eles levantaram que no dia seguinte da morte do Martin, a Mary e a Norma invadiram uma escola lá do bairro e fizeram a maior zona. Elas quebraram um monte de coisa e deixaram 4 bilhetes lá confessando o assassinato, além de escreverem assim, coisas horrorosas. Na época a polícia até viu tudo que foi feito na escola, viu esses bilhetes, mas eles não levaram muito a sério porque eles acharam que era só uma brincadeira de mau gosto. Outra coisa é que 4 dias depois do assassinato, a Mary foi até a casa do Martin, bateu lá e quem atendeu foi a mãe dele. E ela pediu para ver o menino. E a mãe explicou que ele tinha morrido, que não tinha como. E ela respondeu, não, beleza, eu sei, mas eu queria ver ele no caixão. Também foram encontradas fibras da roupa da Mary nos 2 meninos, no Brian e no Martin, e fibras da roupa da Norma só no Brian, mas essa parte da Norma não foi mencionada pela promotoria. Nesse dia, o testemunho das duas continuou igual, uma tentando jogar a culpa para a outra. Só que o tratamento entre as duas era completamente diferente. Enquanto a promotoria tratava a Norma super bem, eles tratavam a Mary como uma assassina. Inclusive foi chamado um psiquiatra lá que avaliou a Mary como uma psicopata ardilosa e sem remorso. No dia 16 de dezembro, o júri voltou com o veredito. A Norma foi considerada inocente e a Mary Bell foi condenada por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. Ela pegou prisão perpétua. No dia seguinte, a Mary foi mandada para uma prisão de adolescentes e mulheres adultas, sendo que ela tinha 11 anos de idade, e ela passou pelo mesmo procedimento de todas as outras presas, que era ficar pelada, ser lavada com uma mangueira e aí mandada para a cela. Em fevereiro de 1969, a Mary foi mandada para um centro de detenção Red Bank para jovens meninos e meninas. Mas como ele tinha sido aberto recentemente, fazia só uns 4 anos, ela era a única menina quando ela chegou lá. E lá o tratamento era diferenciado, era mais humanizado. Os detentos, eles não eram tratados como prisioneiros, mas como pessoas em reabilitação. Mas, apesar desse diferencial todo, a Mary foi abusada somente por um dos diretores da instituição. Ela até reportou isso na época, mas só que não foi investigado porque ela não era considerada uma pessoa confiável. No fim de 1969, o Billy, padrasto da Mary, foi preso, porque nesse meio tempo todo ele nunca largou emprego, né, de criminoso. E a mãe dela começou a visitar a Mary lá no centro. E assim, era um verdadeiro horror. A Beth só ia até lá reclamar e encher a cabeça da filha de problema. Ela culpava a Mary por tudo, falava, nossa, minha vida deu super errado, olha quantos problemas eu tenho e é tudo culpa sua. Ela só ia perturbar a menina. A Mary gostava de escrever uns poemas pra mãe que ela pegava todos e vendia. Sem contar que ela vendia informações da filha pra imprensa. Até que um dia o chefão do Red Bank proibiu a Beth de visitar a Mary lá no centro. Ela fez um escarcéu na mídia, falando que ela morria de saudade da filha. E nesse período foi o período que a Mary mais evoluiu. Ela começou a admitir os assassinatos, mas ela sempre falou que tudo que ela fez foi sem querer. Só que em algum momento permitiram que a Beth voltasse a visitar a filha. E quando ela foi lá, ela levou uma sacola de lingeries pra Mary vestir e ela tirar foto e poder vender depois. Ai, que ódio dessa mãe! Quando a Mary fez 18 anos, ao invés dela ser direcionada pra fazer uns cursos, fazer uma faculdade, como foi combinado, ela foi mandada pra prisão. E aí ela ficou sendo transferida de presídio em presídio e alguns desses presídios eram abertos. Então ela acabou trabalhando numa lanchonete onde ela conheceu e se envolveu com um homem casado. Ela acabou engravidando dele, mas ela optou por não ter o bebê e ela só que ela conta que depois disso ela ficou super mal, porque a primeira coisa que ela fez quando teve um mínimo de liberdade foi matar outra criança. Em maio de 1980, a Mary Bell foi solta quando ela tinha 23 anos. Ela começou a fazer faculdade de psicologia, mas ela disse que se sentia muito sem propósito lá, então acabou largando o curso e voltou para casa. Em 1984, ela teve uma filha com o namorado dela, o Rob. 4 anos depois, eles se separaram e a Mary casou com outro cara, o Jim, e até onde se sabe, estava vivendo ela, o Jim, a filha e a neta, filha da filha dela, no sul da Inglaterra. E eu falo até onde se sabe porque a Mary e a família toda dela tem direito ao anonimato, ninguém sabe quem são eles. Nesse meio tempo todo, eles já tiveram que se mudar mais de 5 vezes de casa porque acabavam descobrindo quem era ela e a família,
mas eles conseguiram já voltar para o anonimato. A filha da Mary só soube dos crimes da mãe em 1998, quando ela tinha 14 anos de idade. E nesse mesmo ano foi lançado o livro Por que as Crianças Matam? A História de Mary Bell, que foi coescrito pela Mary com a jornalista Gita Sereny. Acho que o caso do Martin, aquele primeiro menininho, não tem muita dúvida de quem foi o responsável pela morte dele, que foi a Mary Bell. Mas no caso do Brian, eu acho que ninguém nunca vai saber o que aconteceu, porque tanto ela como a Norma estavam ali naquele momento e a gente não sabe quem tá falando a verdade. E até hoje a Mary fala que ela não sabe por que ela fez o que fez. Então é isso, esse foi o caso de hoje e agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da Norma ter sido inocentada? E vocês acham que a Mary Bell era uma psicopata mesmo ou só vítima de uma infância horrível? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreve que toda terça-feira tem vídeo novo de caso aqui. Deixe seu like para ajudar na divulgação e até o próximo vídeo.